Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, vamos lá bater um papo sobre dívidas. A gente já tem aí a nossa divulgação, esse rapaz coçando a cabeça, né? Quem alguma vez já se pegou nessa situação? Talvez não por dívida, mas assim, aquela situação que, ai, que complicado, que arrependimento. Aconteceu alguma coisa que não foi bem o meu planejado, sabe? Um exemplo, né? Quando a gente sai para comprar uma coisa e você sai para comprar uma coisa e você volta com umas 5. Aí você fala assim, ai, acho que eu não devia ter gastado tanto dinheiro. Nossa, aí você começa a olhar para aquelas coisas, acho que eu nem gostei tanto assim. Na loja parece que era tão bonito e agora eu trouxe esse monte de coisa, eu deveria ter guardado esse dinheiro, feito outra coisa com isso. Alguém já se arrependeu alguma vez aí de alguma compra? Eu me arrependi recentemente ainda. Ai, gente, eu penso tanto, eu faço tanto cálculo, e mesmo assim, às vezes a gente erra, né? A gente vai lá, compra e fala, acho que eu não deveria ter comprado isso. Pode passar o primeiro slide, Xande, por favor. Uma coisa que às vezes a gente tem a impressão de que as pessoas que estão endividadas, que têm algum problema financeiro, elas são julgadas como assim pessoas de mau caráter, como se fossem descontroladas por natureza. E, na verdade, não é isso, né? Nem todo mundo se endivida porque quer. Imprevistos acontecem. Então, assim, às vezes você nunca atrasou uma conta, mas fica desempregado, tem um imprevisto ali, uma coisa que você não estava contando, e acaba não conseguindo honrar com seus compromissos, né? Então, se alguém aqui está numa situação de que está devendo, está enrolado, eu gostaria que você falasse para você mesmo, bem quietinho aí, ninguém precisa ouvir, mas diga assim, eu não sou endividado, eu estou endividado. Tem gente que já se considera um endividado por natureza. Aquele lá é endividado, não tem jeito. Então, assim, ninguém é endividado, né? Quando existe uma dívida, nós estamos endividados. É uma situação, e situação se muda, né? Situação tem conserto, tem mudança. Então, assim, entenda a dívida como o sintoma de um problema, o sintoma de uma doença. É como se fosse uma febre, né? Tá ali demonstrando que existe um problema. Dívida vencida é um problema. A gente precisa entender onde que ali aconteceu o problema, consertar para não acontecer novamente, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como o nosso cérebro funciona. A imagem que vai aparecer aí para vocês é onde tudo começa. Antes da gente tomar qualquer decisão, nós temos o nosso lado esquerdo do cérebro e o lado direito. O lado direito, ele é mais emocional, é a parte assim mais abstrata, as pessoas assim que são mais impulsivas, elas agem mais pela emoção mesmo, elas não pensam muito. E o lado esquerdo, ele é mais a parte da razão, aquela pessoa que ela pensa mais antes de agir, ela faz cálculos, ela é mais realista, faz mais contas, sabe? Ela enxerga além, ela não vai simplesmente pela emoção, gostei, vou comprar, né? E na verdade, assim, às vezes a gente não para pensar isso, mas antes da gente tomar qualquer atitude, primeiro vem aqui. Primeiro a gente pensa e depois que a gente age, né? Não adianta falar assim, eu agi sem pensar. Não, pode ter sido rápido, mas você pensou. E a Bíblia, antes mesmo de estudos dizerem isso para a gente, a Bíblia já dizia, né? Lá em Provérbios 4, 23, diz assim, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Primeiro, passa por aqui. E depois é que a gente age, né? E se existem esses dois lados do cérebro, o lado emocional e o lado mais da razão, será que a gente tem usado mais um lado do que o outro? Alguém aqui se identifica mais com um lado? Num casamento, a gente vê isso, né?
Um que é mais o lado da emoção e outro que é o lado mais da razão. Quem são os casados? Levanta a mão. Vocês percebem isso? Ou vocês se acham muito parecidos? Eu sou... Os dois, nós somos muito razão. Tudo a gente faz cálculo, a gente pensa. Eu nunca entro numa loja assim, onde eu fui sem a intenção de comprar e saio, né, com um monte de coisa. Sempre lá em casa tem um equilíbrio. Um é bem razão e o outro é bem mais emoção. Mas, assim, por que o nosso cérebro é dessa forma? É porque a gente tem que usar mais um lado do que o outro? Não. Né? Os lados precisam estar em harmonia. Na prática, a gente precisa fazer acontecer os dois lados. Né? Então, eu falo assim que, às vezes, a gente vai fazer alguma compra, não é... Claro que a responsabilidade é nossa quando a gente gasta, mas as pessoas, as lojas, as empresas, os comércios, eles bombardeiam mesmo a gente com aquilo de você ir pelo lado emocional. Quem já entrou numa loja que tinha algum cheiro? Gente, uma vez eu passei em frente à loja da M. Martin. Gente, eu fui buscar até aquela fragrância para comprar depois, de tanto que eu gostei, para ter o aromatizador lá em casa. Que cheiro maravilhoso! A gente não quer sair da loja. Isso é assim, sem intenção? Não é, né? É para que você fique ali, para que você se sinta à vontade, e vai e olha uma coisa e olha a outra, até você comprar aquilo que às vezes você nem foi com a intenção de comprar. E não é uma loja que você entra para depois sentir o cheiro. Você passa em frente e o cheiro está ali no corredor, assim, né? Então, realmente te convida a entrar. Dizem que tem cheiro de loja até com protetor solar, que remete à praia, para você lembrar de férias, viagem e querer gastar, né? E pode passar o próximo. Aí a gente vai falar, agora já voltado para as compras mesmo. Ela está representando o equilíbrio, está equilibrado, né? De um lado tem dinheiro, do outro tem consumo. O consumo é bom? O consumo é bom. Nós precisamos consumir. Nós vivemos num mundo onde a gente precisa comprar. E para comprar eu preciso ter dinheiro. Vocês conhecem alguém que só guarda dinheiro? Que não gasta com nada? Tem gente que até né, assim, não quer gastar com nada, nem com o que é essencial. Só quer guardar, acumular, acumular, acumular. O que a Bíblia diz? Que a gente não deve acumular tesouro aqui na terra. Não é nem um pouco errado ser rico, mas desde que a gente seja como um rio, abundante, né, na vida das pessoas, na nossa própria vida, e não só acumular, acumular, acumular. Então, assim, se um lado na nossa vida a gente pensar assim, na minha vida eu só guardo dinheiro, então a balança vai estar, o dinheiro vai estar lá em cima e não vai ter consumo, o consumo vai estar lá embaixo. A pessoa não gasta com nada, está em desequilíbrio. Se só tiver compras, consumo, o dinheiro acaba, certo? Então, a gente sempre precisa ter dinheiro. Precisa estar equilibrado. Eu preciso ter dinheiro, eu não posso gastar todo o meu dinheiro consumindo. Então, eu preciso ter um lado, ter dinheiro, e do outro, claro, eu preciso consumir. Isso faz parte da vida. Mas o que é o consumo? O consumo é algo natural. Eu vou lá, compro o que eu preciso. Eu também desfruto da vida. Eu levo meus filhos para tomarem um sorvete, para passear, a gente viaja. Até aí, algo saudável. O consumismo já é quando a gente gasta um pouquinho a mais. Eu fui ao shopping para comprar um tênis, só o tênis. Mas aí eu volto com o tênis, com 3 blusinhas, com um casaco, porque eu gostei. Eu passei em frente, era bonito, estava com preço bom. Aí já é consumista. Eu estou consumindo um pouquinho a mais daquilo que eu preciso. Mas não chega a ser um caso da pessoa se endividar, dela ficar inadimplente. Ela consome, mas ela tem dinheiro para comprar, então está tudo bem. Agora, a compulsão por compras, aí ela já é um transtorno, ela já é um problema. É aquela pessoa que compra, chega em casa, naquela euforia, ela compra, e muitas vezes ela nem usa tudo que ela compra. Ela vai ver no guarda-roupa dela, tem as roupas com etiqueta. Ela só tem o prazer de comprar, de gastar. E já é um caso que realmente a pessoa precisa de ajuda de um profissional, ajuda médica, quando ela percebe que já está numa situação assim, né, de descontrole.
Quem já ouviu falar que a nossa mente mente? A nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Então, eu tenho que tomar cuidado com o que eu penso. E quem já se pegou assim, eu vou comprar isso, eu vou gastar, eu sei que eu não tenho, o dinheiro não era para isso, mas eu vou gastar porque eu mereço. Aquela vozinha que fica falando assim, você merece, você trabalhou o mês inteiro, justo esse mês que foi tão estressante que você engoliu o sapo. O quê? Você merece, compra. O mês que vem você dá um jeito, você passa no cartão. Eu já ouvi essa voz. Então, a nossa mente mente. Ela não usa da razão, né? Ela não usa da razão, ela não sabe as contas que eu tenho para pagar. Então, a gente tem que estar bem esperto, né? Não caia na armadilha da mente, esteja esperto. E aí, as perguntinhas básicas, né? Se a gente sempre andar com a nossa balança virtual ali na nossa cabeça, eu vou ter que lembrar. Eu não posso gastar além do dinheiro que eu tenho, senão a minha balança vai ficar desequilibrada. Então, se eu tenho dinheiro, beleza, eu gasto. Se eu não tenho, eu não gasto, né? Quais as perguntinhas básicas? Eu tenho dinheiro para comprar isso? Eu me deparo com uma coisa que eu gostei muito, mas espera aí, eu saí de casa para comprar isso? Eu preciso? Tem que ser agora? Eu já fiz orçamento em outros lugares? Faça orçamento, gente, porque, olha, preço muda muito, né? Preço muda muito. É o mesmo produto, a gente chega a encontrar assim, preços muito diferentes. Então, sempre faça orçamento. A vida, ela não é só guardar, né? Mas também não é só gastar. A gente precisa do equilíbrio. Então, vamos sempre lembrar da balancinha lá com o dinheiro e com o consumo. Equilíbrio. Vamos para o próximo. E, afinal de contas, né, o que é uma dívida? O dicionário diz que dívida é o ato de eu dever a alguém. É a obrigação de dar, de fazer, de pagar por algo, geralmente em dinheiro, né, em virtude de um serviço, um bem recebido, enfim. A dívida é um compromisso. É um compromisso que eu tenho com alguém. A partir do momento que eu adquiri algo, eu assumi um compromisso. E aí, a gente vai falar um pouquinho. Antes de falar dos tipos de dívidas, eu queria comentar com vocês assim, algo que aconteceu comigo. Desde criança, eu sempre ouvi dos meus pais assim, não faça dívidas. Se você não tem dinheiro, não compre. Só compre à vista. Vocês acham que isso ficou na minha cabeça? Isso são o quê? As crenças, né? Aquilo que eu vi, ouvi e vivi se tornam as minhas crenças de hoje. Então, eu cresci acreditando que isso é uma verdade. E graças a Deus que eu tive essa educação financeira dentro de casa. Mas muita gente não teve. Muita gente não teve o privilégio de viver num ambiente ali onde as pessoas faziam contas, se preocupavam para saber em gastar somente dentro do valor que ganha, que recebe no mês. Nem todo mundo tem essa disciplina. Eu acho que a maioria das pessoas não teve, né, o privilégio. E é culpa das pessoas que a gente viveu, dos nossos pais, parentes? Não. Eles não tiveram acesso, talvez, ao conhecimento que a gente tem hoje. E hoje a gente tem acesso de graça, né, gente? Muita informação na internet de graça. E assim eu cresci. Economizando, poupando, e sempre pensando, espera aí, eu preciso gastar com isso? E muitas vezes a gente é chamado até de mão de vaca, né? Quando os amigos chamam assim, vamos sair para almoçar, e você fala, não, parece que você não quer gastar. E não é. Eu sempre tive na minha cabeça assim, eu não vou gastar com isso que eu não preciso, porque eu tenho um objetivo. Por isso a importância da gente ter objetivos. E isso é um desafio, assim, uma tarefa que eu queria mesmo que vocês fizessem. Se vocês ainda não fizeram isso, coloque num papel sonhos que vocês têm, desejos de, sabe, que precisa de dinheiro, para que você use isso como um combustível. O meu foco é aquilo. Então, se alguém tentar me desviar do meu foco, do meu caminho, eu tenho um objetivo. E todo o dinheiro que eu conseguir poupar vai ser para aquilo, né? E aí, gente, isso acontece com muita gente, né? Infelizmente,
ela cresce, se torna uma adulta ali e tem um descontrole total. Só que isso não é culpa da pessoa, mas a partir do momento que você tem consciência que aquilo está sendo um problema, então aí a gente precisa buscar ajuda, né? Precisa ver onde que está sendo o problema. Espera aí, eu acreditava que era assim, que eu só conseguia as coisas fazendo dívida. Então, eu achava que eu não tenho dinheiro, mas eu tenho o direito de passar no cartão de crédito, fazer boleto e não pagar. E não é bem assim, né? Os tipos de dívida. A gente vai começar comentando um pouquinho das dívidas mais fáceis. É fácil a gente entrar no rotativo do cartão de crédito? Mega fácil, né? Eu já ouvi pessoas falarem que nem sabiam o que era aquele limite que tem disponível, achavam que era um valor disponível para eles gastarem. A pessoa nem parava para pensar assim, eu vou ter que pagar por isso que eu gastar. Tem um limite lá na minha conta, um limite de 5.000, mas eu ganho 3 no mês, eu vou gastar os 5, está lá o limite para mim. O banco não está preocupado se você vai ter condições de pagar ou não. São os juros mais altos que tem, juros que chegam a 600% ao ano. Não sei se a Adri me corrige, que ela já trabalhou em banco. Mas eu fiz umas pesquisas para ver o meu banco mesmo, eu vi lá a fatura do meu cartão, que sempre tem a opção lá embaixo, né? 400% ao ano. Falei, gente, é surreal. Claro que a pessoa vai se endividar. Caiu uma vez no rotativo, entrou ali naquele parcelamento, vai virar uma bola de neve, porque são juros abusivos, absurdos, né? E o segundo é o cheque especial. Cheque especial é aquele limite da conta, né? Que não tem nada de especial, fica ali aquele valorzinho aparecendo para você, incorporando ao saldo da sua conta, que não tem nada a ver com você, e eles colocam. Eu, várias vezes, fiquei muito brava com o banco que colocava limite. Eu falava, eu não quero limite na minha conta. Não, mas a gente vai deixar, porque a senhora pode precisar, em uma eventualidade, em um imprevisto, desse dinheiro. Aí, assim, a gente não quer, né? Eu falava assim, olha, graças a Deus eu nunca precisei, e se Deus quiser eu nunca vou precisar. Eu não ia falar em detalhes para as pessoas, né? Para a pessoa que me ligava. Mas, assim, gente, a gente precisa ter uma reserva financeira, né? Para imprevistos. O primeiro caso que a gente comentou de desemprego. O desemprego é um imprevisto? Eu estou ali trabalhando, eu não estou esperando que eu vou ficar desempregado. Mas é um imprevisto que pode ser previsto, entre aspas, porque a gente sabe que existe a possibilidade. Então, eu vou esperar me mandarem embora para eu pensar assim, e agora? Eu tenho um monte de conta para pagar. Então, se antecipe. Não é que você vai ser mandado embora, mas tem uma reserva. Ai, Jaque, mas não sobra nada. Deixa de comer uma pizza no mês. E aí você guarda, que seja R$50 todo mês. Isso vai fazer diferença. Depois de alguns anos, se você precisar, vai fazer diferença, né? Então, assim, procure não cair no cheque especial. Mas, Jaque, e aí? Você está me falando dos tipos de dívidas. E se acontecer? Gente, as primeiras dívidas que eu acho assim, que a gente tem que dar prioridade para resolver são essas, cartão de crédito e cheque especial. Mas não aceite a primeira proposta que o banco te fizer. Por quê? O banco é assim, me corrige, Idri, se eu estiver errada, mas tudo que a gente tem de pessoas que compartilharam com a gente é assim, o banco ele está preocupado em fazer negócio com quem é mau pagador. Ele não está preocupado, se você vai lá, me dá um desconto, eu quero muito quitar essa dívida. Ele vai te dar um descontinho, talvez pequeno, porque para ele importa que você continue pagando aqueles juros. Ou então, ele vai te dar uma outra opção, que pode ser melhor, sim, que as do cheque especial e do cartão de crédito do cheque especial, talvez um empréstimo ali com juros menores. Tudo tem que ser analisado. Mas, na maioria dos casos que eu já ouvi falar, as pessoas conseguem descontos de até 90%, até mais que isso, quando eles já estão inadimplentes há bastante tempo. Porque aí o banco considera você no PDD, né? Provisão para devedores duvidosos, que é um termo contábil lá.
E aí ele pensa assim, eu não vou receber mesmo, já joguei para perdas isso lá na minha contabilidade, já faz 1 ano, 2 anos que essa pessoa está devendo, e aí eles normalmente te fazem uma boa proposta. Então, assim, você está devendo? Não estou falando que é correto ficar devendo. Eu acho que você quitar a dívida te dá um alívio. Então, procure sim o banco, fale que você quer quitar, mas, se possível, já tenha um valor em mãos, mesmo que você não tenha o valor total. Mas aí você vai ter como negociar. E não aceite a primeira proposta. Vai para casa, pensa e vê se realmente é uma boa proposta. Se não for, espera mais um pouco. Eu tinha uma amiga, tenho uma amiga que todo mês ela colocava os boletos assim, ó, em cima da mesa, e ela trabalhava comigo. E ela falava assim, Jaque do céu, me ajuda. Eu não sei qual que eu vou pagar esse mês. Tudo do cartão de crédito. O que ela fez? Ela usava o limite de um, aí ela pegava um outro cartão. Aí ela usava o limite de outro. E, gente, isso é comum acontecer, infelizmente. Muitas pessoas que não têm organização financeira fazem isso. Aí usa o limite de um, 5 mil. Usa o limite de outro, 1.000. Usa o limite do outro cartão, 2 mil. A hora que vai ver, está devendo no mês 10, 15 mil. Aí olha para aquilo, eu não tenho como pagar. E aí a pessoa vai fazer o quê? Eu vou pagar o mínimo. Ai, gente, nunca paguem o mínimo da fatura. Se vocês precisarem de dinheiro, viu que não vai ter como pagar aquela fatura do cartão de crédito, não pague o mínimo. Veja se você consegue um empréstimo, vai no banco, procura essas fintechs digitais, tem a Creditas, que eu já ouvi dizer que cobram juros bem mais baixos. Mas, em último caso, sabe? Só que não pague o mínimo da fatura, porque todo mundo que paga se enrola. É uma bola de neve sem fim. E o cheque especial é a mesma coisa. Os juros, sei lá, chegam a uns 200% por ano, né? É um juros muito alto. Se a gente for considerar aí os nossos investimentos, quando você calcula com base na Selic, hoje tá bom. E é 13% ao ano. Aí pensa você pagar de juros 200%, 600%. É muito absurdo, né? Então, assim, procure sempre outras opções que não seja pagar o mínimo da fatura do cartão e que não seja usar o cheque especial. Se você já percebeu que você tem essa quedinha, eu vou gastando mesmo, depois eu acabo usando, pede para tirar o limite do cheque especial da sua conta e procura outras alternativas. Se possível, já vai guardando ali um dinheirinho todo mês para você ter uma reserva, né? Outras opções, o empréstimo pessoal. Ele não é as taxas assim mais baratas, mas digamos que é melhor que o cartão de crédito, o cheque especial. Só que você não tem garantia nenhuma. O banco não tem garantia, né? E por causa disso ele também não cobra um juros talvez tão baixinho, mas varia, né, de banco para banco. O empréstimo consignado. Esse normalmente se consegue uma taxa melhor, por quê? Porque está atrelado ao dinheiro que já vai cair ali na sua conta corrente de salário. Então, ele já debita ali automático, né, do seu salário. Então, não tem como assim ele ter risco, né? Outras opções que a gente tem são empréstimos, financiamentos com garantia de bem. E quando tem garantia, ao mesmo tempo que é bom, porque você consegue uma taxa melhor, porque o risco do banco ele não tem. Se está atrelado a um bem, você não pagou, ele toma de você. Então, assim, ele te dá taxas melhores, porém, você corre risco se você não for organizado financeiramente. Pensa, você está lá pagando um carro financiado e aí você não paga a parcela, ele não vai ter dó de você, eles vão lá e tiram de você o bem. E o consórcio, que é ali, eu acho que não tem juros, né, Dri? Tem a taxa de administração. Eles falam que não tem juros, mas tem uma taxa de administração, que pode chegar a uns 30%. 19%, 20%. Então, assim, mesmo assim, né, gente, não tem juros, mas 20% é bastante. Então, a gente tem que pensar... E outra coisa, consórcio é sorteio. Você pode ser sorteado no começo, você pode ser sorteado dali 1 ano, 2 anos. Quem é ansioso, morre, né? Porque, como que você vai esperar tudo isso? Se você quer um carro, quer uma moto, quer... Então, ao invés de fazer consórcio, a minha sugestão é, vai depositando todo mês um dinheirinho ali numa conta de investimento.
o mesmo valor que você pagaria do consórcio, no final das contas, você vai ter um valor maior, um montante maior, que vai dar para você não só comprar aquele bem, mas os juros que você deixou de pagar para o banco e os juros que você recebeu pelo seu investimento, você vai ter um valor ali sobrando para fazer outras coisas. Então, eu falo assim, antes de qualquer decisão, pensa, faça cálculos, porque nem tudo que o banco ele fala assim para você: "Ai, mas faz um consórcio, nossa, é uma ótima opção, porque não tem juros, é só uma taxinha de administração". É uma taxa grande, né? Vamos para o próximo. E um lembrete, gente, ali em vermelho, empréstimos também são herança. Herança boa? Herança ruim, né? E existe uma proteção que você faz, é um seguro, né? Um seguro, quando você faz um empréstimo, ali um financiamento e tal, mas nem todo contrato tem esse seguro. Então, você precisa perguntar para o banco quando você vai fazer. Porque se a pessoa que fez aquele contrato, um financiamento de uma casa, e a pessoa ela vem a óbito, a família fica com aquela dívida e tem que pagar. Senão, está atrelado ao bem, né? Então, quando tem esse seguro, a dívida quita quando a pessoa falece, né? A família não precisa continuar pagando. É isso, né, Dri? E então, assim, vale a pena, quando precisar fazer, né, um empréstimo, financiamento, observar isso no contrato, pedir, né, talvez esse seguro, ver quanto fica aí a mais, pensar, lembrar disso, né? Claro que a gente não quer que ninguém parte, né, gente? Mas, infelizmente, todo mundo está aí, né, suscetível, pode acontecer com qualquer um. Vamos para o próximo. A gente vai falar... É uma reflexão agora que eu gostaria de passar para vocês. Qual a relação que a gente, como cliente, pode ter com o banco? Eu tenho 3 opções. Eu posso ser devedor, eu peço um empréstimo lá e passo um tempo, um período da minha vida pagando para esse banco, pagando juros. Eu tenho a opção de eu ser investidor, eu aplico dinheiro nesse banco e ele me paga juros. Então, o que é? Eu estou emprestando para o banco. Ao invés de eu pegar emprestado, eu estou emprestando. Você vai receber juros por isso. E, em última situação, eu ainda posso ser sócio. Os grandes bancos, eles têm ações, né, na Bolsa de Valores. Então, você pode ser sócio do Itaú, do Santander, do Bradesco, do Banco do Brasil. E você recebe proventos também. Alguns distribuem 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Então, você recebe dividendos, juros sobre capital próprio. Tudo o lucro que eles têm, uma parte eles distribuem para os acionistas. Então, aí está uma reflexão. Qual é o meu desejo? É ser devedor e ficar pagando juros, diminuindo ali o meu dinheiro pagando juros, ou investir naquele banco? Não, eu vou fazer sobrar. Todo mês eu vou fazer sobrar um pouco e eu vou investir naquele banco, porque eu quero receber juros do banco e não pagar, né? E então fica aí uma reflexão para a gente sobre essa questão do banco. Vamos para o próximo. Tem problema fazer dívidas? Vocês acham que tem problema? É errado fazer dívidas? Não é errado, né, gente? Desde que a gente sabe o que a gente está fazendo e a gente honre com os nossos compromissos, pague ali na data de vencimento combinado, não tem nenhum problema. Dívida, elas são comuns. O que eu não posso é perder o controle, né? Então, por exemplo, quem aqui trabalha? Trabalha fora? Todo mundo trabalha? A maioria. Você trabalha um mês todo para o seu patrão lá para receber o salário depois. Você está emprestando o seu tempo, o seu trabalho, e ele vai te pagar. É um empréstimo. Né? Tudo na vida praticamente é dívida, mas a gente tem que saber ali ponderar. Peraí, é uma dívida que eu sei que tem um vencimento e ele vai me pagar. Né? E aí, eu falo assim, que a dívida ela só deixa de ser saudável nesse caso, né? Quando a gente não honra com aquilo que a gente se comprometeu. Pode ir para o próximo.
O parcelamento de compras. O parcelamento, aí a gente pode ter um problema, né? O que acontece? Eu parcelar uma conta é tranquilo, mas e quando eu começo a parcelar várias? E a gente não faz nenhum controle. Aí, naquela fatura que você estava acostumado a ter R$ 1.000, aí no mês que vem você pode ter 1.200 por causa de uma parcela que você fez de 200, aí no outro você pode ter mais uma parcelinha, até a hora que você vai ver, você parcelou um monte de coisas e perdeu o controle. Isso acontece com muita gente, né? Então, o que a gente precisa fazer? Evitar os parcelamentos. Então, e eu já ouvi assim de várias pessoas, de várias lojas, não tem desconto, é o mesmo valor se você pagar à vista ou se você parcelar em 10 vezes. Mas o que é importante é você ter o dinheiro para comprar à vista. Se ele não quer te dar o desconto, você pode sim parcelar, desde que você tenha um controle das suas faturas. E eu já parcelei muitas coisas. Desde compras ali de parcelar R$ 100 por mês e 200. Por quê? O que eu faço com esse dinheiro? O dinheiro estava na minha mão, eu tenho a opção de pagar à vista. Ele não quer receber? Ele prefere pagar a taxa da maquininha lá e parcelar para mim em 10, 12 vezes? Eu faço o quê? Eu invisto o meu dinheiro. Ele vai ficar lá no banco rendendo e, no final das contas, além de eu ter levado aquele bem que eu queria, que eu paguei, ainda vai sobrar um valorzinho que são os juros do meu investimento. Então, vale a pena eu parcelar quando eu não tenho desconto à vista. Então, a gente deixa o nosso dinheiro lá rendendo e a gente não vai sair perdendo. Pelo contrário, vai sair ganhando, né? Mas, claro, a gente precisa ter um controle disso. Vamos para o próximo. A relação de dívidas e inadimplência. A gente disse que dívida não é o problema. O problema é o quê, gente? É o comprar e não pagar. Quando que começa a inadimplência? Quando eu perco o controle, quando eu tenho um imprevisto. E aí, eu sei que eu teria aquela conta para pagar, ou às vezes a pessoa nem sabe, nem lembra, né? Perde tanto controle que nem lembra. E aí chega o boleto, chega a data do vencimento, e a pessoa não paga, porque ela não tem o dinheiro. E aí começa aquela bola de neve, né? Eu vou continuar comprando, mas eu não tenho dinheiro. Aí aquela conta vai ficar vencida. E aí o que vai acontecendo? Contas vencidas têm juros, né? Juros que muitas vezes são absurdos. Pode passar, Xande. E aí a gente tem, claro, a palavra de Deus, né, que diz assim, que a gente só pode dever o quê? O amor, né? Não deveis nada a ninguém, a não ser o amor, né? Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. A ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Não fiquem devendo nada a ninguém. É a palavra de Deus que está dizendo isso para a gente. Então, assim, não tem problema se aconteceu uma vez, eu fiquei inadimplente por causa de um imprevisto. Mas não vamos considerar isso como algo normal. Eu vou ser devedor mesmo. Eu não tenho condição de pagar. Aquela pessoa... Eu já ouvi coisas assim, ó. Ele é rico. Eu não preciso pagar, não. Eu já cheguei a ouvir coisas assim. Então, peraí, vamos se colocar no lugar de outra pessoa. Então, porque aquela pessoa conquistou, ela teve educação financeira, ela se esforçou, ela disse não para alguns convites. E aí, porque ela tem, eu tenho o direito de dar calote nela? E aí entra a questão de eu me colocar no lugar das pessoas, né? Então, assim, não vamos dever nada para ninguém. Né? Se eu estou devendo para um vizinho, para um amigo, para um parente, que seja R$ 100, que seja R$ 50. Ele não precisa. Não vamos pensar assim. Vamos fazer a nossa parte e honrar. Se a gente emprestou, a gente vai devolver, né? E aí, o que a Bíblia diz também? Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Eu gostaria de emprestar o dinheiro para alguém e a pessoa não devolver? Eu não gostaria. Alguém aqui já emprestou dinheiro para alguém? Não vou nem perguntar se todo mundo devolveu. Comigo, não. Tem pessoas que não devolvem.
E para ela está tudo bem. Né? E isso quando ainda mente. Fala que está precisando de dinheiro por tal coisa e depois você fala, acho que não era nada daquilo. A pessoa, às vezes você fala assim, nossa, é por saúde, né? Eu vou deixar de emprestar, eu vou emprestar, né? Depois a pessoa me devolve. Aí você vê a pessoa só curtindo, fazendo viagem, gastando com os amigos, e você deixou de gastar com você, com a sua família, para emprestar, achando que era um problema de doença. Então, tem pessoas que, infelizmente, são mau caráter. Elas não querem mudança, né? Tomara que um dia queiram melhorar. Mas, infelizmente, tem pessoas que não se preocupam, não se colocam no lugar do outro, como a Bíblia diz. Né? Então, eu preciso fazer para o outro aquilo que eu quero que eles façam para mim. Se eu emprestar dinheiro, eu quero que me devolvam. Então, eu não vou ficar devendo para ninguém. Né? O outro slide fala de autorresponsabilidade. A gente, como ser humano, tem o hábito de querer arrumar um culpado, né? Desde Adão e Eva, né? A gente quer encontrar um culpado. Peraí, eu estou devendo porque é o país, né? Está ruim, é o governo. E será que a culpa sempre é do outro? Quais são as minhas responsabilidades? O que não é a nossa responsabilidade está na parte de fora. Dá para ler? As ações dos outros não são as minhas responsabilidades. As palavras que os outros dizem, o modo de viver, as crenças, as consequências dos outros, as ideias dos outros e os erros dos outros. Isso não é minha responsabilidade. Mas o que é minha responsabilidade? São as palavras que saíram da minha boca quando eu disse que eu quero isso, eu quero comprar e eu vou te pagar. Minha responsabilidade é a minha conduta, é a minha forma de agir. Então, se eu estou agindo de uma forma que não convém, eu preciso olhar para mim, olhar para o espelho e falar, opa, tem algo errado e eu preciso melhorar. Porque não adianta eu querer achar um culpado para as dívidas que eu fiz e achar que alguém tem que arcar com isso, ou alguém que se vira porque isso e aquilo outro. Não. Se existe um problema, eu preciso resolver, né? Ali, minha responsabilidade, no finalzinho fala as consequências das minhas ações. Então, eu vou ter as consequências das minhas ações, né? Vamos para o próximo. Vamos falar de coisa boa, né? Ao invés de dívida, a gente ter uma reserva. O que acontece quando as pessoas se endividam? Aquelas que querem realmente mudar de vida, que querem sair daquela situação, elas ficam focadas ali em resolver as dívidas. Então, elas só ficam olhando para aquilo e elas falam, eu preciso acabar logo com isso, eu não aguento mais ver essa dívida aumentando, esses juros. Mas, às vezes, a gente precisa fazer o quê? Mudar o foco. Porque se eu só fico olhando para as minhas dívidas, eu não saio do lugar, eu fico estático, né? Então, assim, eu preciso procurar a saída, alternativas. Só ficar chorando, me lamentando, não vai mudar nada. Vocês já pararam para pensar assim, às vezes você quer comprar um carro. Um carro, que cor que você gosta de carro? Vermelho. Aí ela fala assim, eu vou comprar um carro vermelho. Você nunca tinha pensado nisso, e de repente você decide, eu vou comprar um carro vermelho. Quando você sai na rua, você começa a ver vários carros vermelhos. Por quê? O seu foco agora é o carro vermelho. Antes você não notava aquilo. Quando você está grávida, você começa a ver várias grávidas na rua. Que legal, nossa, ela também está grávida, olha que legal. As grávidas já existiam, já tinha outras pessoas grávidas. Só que não era nosso foco. Eu não estava vivendo aquilo. Então, onde a gente foca, é o que a gente passa a enxergar. Então, se você focar, ao invés de só se lamentar, chorar, foca em resolver o problema. Eu vou guardar dinheiro para eu ter um valor para negociar com o banco, para negociar com aquela instituição, ou até para chegar no meu amigo e falar, olha, eu devo mesmo, eu quero resolver. Porque daí você vai acabar vendo alternativas que antes você não enxergava. Às vezes até algum trabalho que você fala assim, eu podia fazer isso, eu tenho esse talento, eu gosto de fazer isso, por que não? Né?
uma renda extra ali, enfim. Então, a gente passa a enxergar de uma outra maneira, enxergar soluções que antes eu não via, porque eu só focava no problema. Então, a reserva financeira é isso. É uma forma de você mudar o foco. E quando você vê que você tem um valor na sua conta e você vai começar a quitar suas dívidas, aquilo vai te trazer um alívio. Vai te ajudar até a começar a pensar com mais clareza, né? Então, faça isso. Quando você vê que não está dando nada certo, muda o foco. Espera aí, deixa eu ver o que é que vai ser melhor. Você muda o foco. Pode passar para o próximo. A gente só não pode enxergar a dívida assim como, né, a nossa única opção, que não é. Né? Eu preciso, claro, querer sair das dívidas. E dívida, gente, tem solução. Aí eu coloquei alguns pontos de como que a gente poderia resolver uma dívida. Até agora a gente está falando só do problema, mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho também de como a gente pode ter dinheiro através de dívidas, né? Então, para resolver o problema, a gente precisa, primeiro, saber quais são as minhas dívidas. Tem gente que chega ao ponto de perder o controle. E ela nem sabe mais quais são as dívidas dela. Mas eu vou passar no próximo, vou passar alguns sites para vocês. E que tem essas opções da gente ver todas as dívidas que a gente tem. Um lugar bem bacana lá. E aí, gente, vamos listar as nossas dívidas. Vamos colocar lá qual que é o valor original, quanto que realmente eu gastei, o que eu devo. Aí você vai colocar na outra coluna lá o valor que essa dívida está atualmente, qual juros esse banco está cobrando, essa instituição está cobrando, para depois você fazer algumas análises. Você vai conseguir ver quais apontam os riscos maiores. O que seriam esses riscos? O risco de perder um bem. Por exemplo, quem está devendo conta de água e luz, eles deixam, está tudo bem, pode ficar devendo? Eles cortam. E dá para viver sem água, luz? Não dá. Os juros, pelo que eu sei, não são tão altos. Mas eles não estão preocupados. Se você não pagar, eles cortam. Então, assim, tem algumas que representam risco maior. Água, luz, eu não posso ficar sem água e luz. Então, eu vou procurar pagar essas dívidas primeiro. Por isso que a gente precisa listar todas as dívidas que você tem, valor, juros, quais representam mais risco, para você conseguir analisar e tomar uma atitude. Aquele financiamento, aquele empréstimo que está atrelado ao bem. Se você não pagar, vai tomar o seu carro, né? Então, vamos pensar em alternativas. Espera aí. Eu posso vender e a outra pessoa assume o restante das parcelas. Alguma coisa eu preciso fazer, mas eu tenho que focar nessas que representam risco, antes que a gente, né, antes de perder, que depois que perdeu já era, né? E quais têm as taxas maiores? Tem alguns, que nem a gente falou, cartão de crédito, cheque especial, são juros absurdos. E, às vezes, o que as pessoas fazem? Elas vão lá e pagam um pouquinho. Eu vou pagando parcelado. Não faça isso, porque não vai resolver o problema. E esse dinheiro que você tinha para pagar parcelado, você poderia estar quitando outra dívida. Porque esse parcelamento, se são empréstimos de juros muito altos, não vai acabar nunca, porque você vai estar pagando praticamente só os juros e não as parcelas. Então, a melhor coisa, nesses casos de juros altos, é tentar negociar o quanto antes também, mas é fazer proposta, é ver a proposta que eles vão te fazer, analisar, falar, olha, eu tenho tanto para quitar. É o que eu tenho, né? É você procurar ali, claro, ter um valor, acumular um valor para negociar à vista. E aí, gente, é negociar, né? O outro ponto ali, depois que você fez o levantamento, é negociar. E uma outra opção é a portabilidade. Portabilidade é a troca de instituição. É eu passar uma dívida do banco X para o banco Y. Quando isso vale a pena? Quando eu fui lá, tentei negociar, e esse banco está com juros muito altos, e ele não diminui, o juros está muito absurdo. E você já foi num outro banco e viu que os juros estão melhores. Então, você pode pedir a portabilidade. Você vai continuar pagando aquela dívida, mas deixa de ser com o primeiro banco e passa a ser com esse segundo, né? Então, isso é uma opção, fazer portabilidade.
Eu acho que de todas as dívidas dá para fazer portabilidade, inclusive de cartão de crédito. Então, tudo vale a pena a gente assim dar uma pesquisada, né? E claro, né, qualquer negociação, nunca aceite a primeira proposta. Se alguém quiser compartilhar, não sei se alguém já passou por isso, fique à vontade, tá? De falar assim, isso já aconteceu comigo, o banco já me fez tal proposta que foi ridícula, eu já fiz portabilidade, qualquer coisa que vocês quiserem compartilhar, fiquem à vontade, que pode ajudar outras pessoas. O item 6 ali, eu não sei se vocês já ouviram falar dos feirões de limpa-nome que o Serasa faz. Esses feirões, eles costumam assim fazer boas propostas, né? As pessoas chegam a ter desconto de quase 100% ali da sua dívida, paga só um pedacinho mesmo, né? Às vezes 10% do valor da dívida. E então é uma boa, eu também vou colocar o site ali no próximo slide para vocês anotarem, tirar fotos, se vocês quiserem depois eu mando também pelo WhatsApp. E gente, a última opção, a gente não vai conseguir resolver nada se a gente não tiver dinheiro, né? Então, fazer dinheiro. Se o meu salário ali do mês não está dando, eu vou fazer uma renda extra, eu vou vender alguma coisa. Formas da gente fazer dinheiro. Hoje tem aqueles sites que compram, que a gente pode vender tudo usado. Tudo que você tiver em casa. Pensa em qualquer coisa, qualquer eletrodoméstico, qualquer roupa, você vende. Qualquer coisa você vende. Então, quem está precisando de dinheiro, é uma ótima opção esses sites. Né? Você consegue fazer dinheiro. Basta a gente querer, né, gente? Eu falo assim que dívida, tá bom, pode ter acontecido, mas não se conforme com ela. Né? Dívida vencida, não se conforme com ela. Não ache que é uma coisa normal, que é uma coisa comum. Não vos conformeis com dívidas vencidas. Né? Então, a gente tem que resolver, tem que fazer o possível para resolver. E um versículo que eu queria deixar para vocês, a Bíblia nos ensina que quando a gente busca conselho, né, de bons conselheiros, a sua chance de ter sucesso é muito maior. Então, lá em Provérbios 15, 22, diz, sem conselhos, os planos fracassam. Sabe aquelas pessoas orgulhosas? Eu vou fazer do meu jeito. Não tem jeito, não, tem que ser assim, eu é que sei como é, eu é que sei, eu que passei por isso. E a pessoa nunca pede conselho. E é tão gostoso a gente pedir conselho. Sempre o outro tem alguma coisa a oferecer para a gente que a gente não tem. Eu tenho certeza que se eu conversar com vocês vão me ensinar alguma coisa que eu não sei. Sempre. Todo mundo tem alguma coisinha que pode agregar na vida de outro. Então, procure conselho de pessoas que você sabe que entende de tal área que você precisa. Eu não sei como fazer dinheiro. Procura conselho, procura dicas na internet, vídeos, analisa, né? Porque também nem tudo que a gente ouve é bom. Maravilha. Então, você vai focar, se esse é o seu desejo, você vai focar nisso, em acabar com essa dívida o quanto antes. Não é porque ela foi feita em 30 anos, 30, né? Que você vai pagar em 30. Você fez pela tabela saque ou price? Não faz ideia. Tabela price são parcelas fixas. E a tabela saque são parcelas que vão diminuindo. Então, a tabela saque, beleza. Que normalmente é o que mais vale a pena. E aí, você vai focar nisso, porque o foco, gente, não tem que ser em várias coisas. Eu preciso guardar dinheiro, preciso pagar, eu quero... Não, é uma coisa, você escolhe uma coisa. E é muito boa essa sua vontade de fazer isso, muito legal, porque tem gente que se conforma. Eu fiz em 30 parcelas, eu vou pagar em 30. Não faça isso. Porque tem uma forma, se você quiser, depois você me passa seu número, eu vou te mandar um vídeo que ele ensina como que você... acaba com uma dívida de 30 anos em 3, 5 anos. Porque parece que é assim, é que eu nunca fiz financiamento, mas parece que é assim. Você paga primeiro, ao invés de você pagar a próxima parcela, você vai pagar as últimas. É isso? Porque as últimas não têm juros. As primeiras que você está pagando praticamente só os juros. E aí, nunca acaba. Eu pago 2 das próximas. Mas parece que não está diminuindo, pago mais 2. Quando você começa a pagar lá do final, você vai estar pagando o valor realmente original do seu bem, e não os juros embutidos. E depois a gente até vai falar isso sobre financiamento, as vantagens, né? Porque, às vezes, a gente acha assim, financiamento, nossa, eu tenho que comprar à vista. Não, nem todo mundo vai ter condições de comprar à vista. A maioria de nós não tem.
né? Então, maravilha, fez o financiamento, adquiriu um bem, mas não se conforme em ter que pagar naquela quantidade de parcelas. E aí, que nem a Adriana falou, você vai juntando e vai, não tenho todo esse valor, paga, né? Vai guardando uma parte, mas vai pagando. E aí você recebeu algum valor adicional, férias, alguma coisa que você consegue guardar um pouquinho mais, quita mais parcelas. Então, vai fazendo alguns esforços. Esse mês eu vou fazer uma renda extra para pagar uma parcela a mais. E você vai fazendo isso, vai sendo algo tão gostoso que a hora que você vê, já diminuiu 10 parcelas. É um ano quase. Então, entende? É hábito. A gente começa a fazer aquilo e você começa a ver resultado. Então, você tem vontade de continuar. E uma coisa que é legal é assim, eu tenho o desejo de quitar o quanto antes. Então, sempre pensar dessa forma. O que eu posso fazer para quitar uma parcela a mais? O que eu poderia fazer para gerar dinheiro e quitar 2 parcelas a mais nesse ano? Se a gente tiver essa mentalidade de sempre fazer sobrar dinheiro, porque o quanto antes você acabar com essa dívida, pensa que legal a hora que você não tiver mais que pagar essa parcela. Esse dinheiro, você não... Tem gente que tem a mentalidade assim, né? Onde eu vou gastar? Não, pensa assim, onde eu vou investir, porque vai sobrar um bom valor ali de parcela. Então, claro que a gente pode gastar, mas uma boa parte, se você já estava acostumado a ter aquele valor ali sempre destinado a uma parcela, então destina a uma outra coisa que vai ser um investimento, né? Aí, gente, se vocês quiserem tirar uma foto, esses são alguns sites. Esses 2 primeiros são sites do Banco Central, do nosso Banco Central. O primeiro, essa parte que chama Registrato, é uma ferramenta muito legal. Lá você consegue identificar todos os empréstimos que você tem aberto, todos os bancos onde você tem conta corrente aberto. Às vezes, você tem até alguma conta que você esqueceu, que ela ficou aberta, você não fechou, vai aparecer lá. Alguma outra coisa, Adri, que você lembra que tem no Registrato? Mas é muito bacana. Eu lembro uma vez que eu fiz, você tem que fazer um cadastro, né, gratuito, você entra, e ele te dá informações com o banco que você teve, assim, né, o que você tem aberto, pendente. É bem legal ter esses sites aí anotados. Se vocês quiserem, para ficar mais fácil, depois eu mando pelo WhatsApp, que daí já vai o link direto. Esse segundo link, gente, a gente consegue consultar taxas de juros. O Banco Central, ele tem uma relação de todos os bancos com as taxas de empréstimo, de financiamento, taxas de juros de cartão de crédito. E, às vezes, a gente vai fazer um empréstimo, a gente nem se preocupa com a taxa. Eu me preocupo com o valor da parcela. Não, a gente não pode. Essa parcela que cabe no meu bolso, eu vou fazer. Não. Procure outros bancos. Pesquise antes no Banco Central quais os bancos me oferecem as melhores taxas, né? E aí você já vai preparado. Espera aí, eu sei que esse banco cobra tantos % ao ano, esse outro bem menos, então eu vou para o que cobra menos. O site do Feirão Limpa Nome do Serasa, lá pelo site mesmo você consegue fazer simulação, ver proposta para a quitação das dívidas, tá? E eu anotei ali Creditas, que é uma fintech que dizem ter taxas melhores de juros, porque não é aquele bancão que tem ali os seus custos de ter aquele banco aberto e tal. Então, é tudo online, né? Mas pesquise antes, veja as taxas se realmente são boas, caso você precise fazer um empréstimo. E aí, gente, depois que a gente listou as dívidas, a gente já sabe tudo que a gente precisa resolver, um plano de ação, para que a nossa vida fique um pouquinho mais ali equilibrada, para que eu consiga ter mais controle sobre o meu dinheiro. É muito bacana a gente saber para onde está indo o nosso dinheiro. Eu não vou perguntar se todo mundo sabe, mas, assim, tem gente que não sabe nem quanto ganha por mês direito, quanto mais o quanto gasta, né? A gente não tem, talvez, assim, você não tem que ter a obrigação de falar, eu sei que eu gasto tanto de padaria, tanto de restaurante. Eu sempre fui muito regrada, eu sempre gostei de fazer isso. Depois que eu tive filhos, eu não fiz mais essas planilhas, essas coisas que eu fazia. Mas eu tenho noção para onde está indo meu dinheiro. Então, se você tem tempo, você consegue. Eu não consigo, Jaque, não consigo fazer isso todo mês. Faz pelo menos de 1 a 3 meses. Para você saber
com o que você está gastando. Tem pessoas que falam assim, gente, eu não sei onde vai parar meu dinheiro. Eu recebo, cai na conta, de repente já sumiu tudo. É o tal do balde furado. São buraquinhos que vai indo que você nem percebe, porque você acha assim, R$10 que eu gastar por dia na padaria não é nada. Aí eu vou ali, compro mais um docinho, uma sobremesa depois do almoço. Eu começo na quinta-feira. Aí eu compro pizza na quinta, lanche na sexta, no restaurante no sábado, restaurante no domingo. Gente, é claro que o dinheiro vai acabar, né? Então, faz ali, lista os seus gastos por categoria. Nem que for um papel, se você não tem habilidade com planilha. Marca ali, um mês inteirinho, desde o dia 1 ao dia 30. Ou se for começar hoje, de hoje até o próximo dia 15 do mês seguinte. Restaurante, padaria, marca tudo, tudo. Uma bala que eu comprei, marca. Não ignore os gastos. E aí, no final do mês, você vai conseguir olhar para aquilo e você vai ter noção da sua vida financeira. Aí você vai conseguir enxergar, meu dinheiro, olha, não é que ele não some, ele tem destino mesmo, eu gastei com isso, ele foi para tal coisa. Gente, é muito fácil a gente esquecer. Não adianta chegar no final do mês e eu querer lembrar para onde foi meu dinheiro. Eu não vou lembrar. Eu não lembro o que eu gastei ontem. Tem alguns, o meu cartão de crédito, ele manda por SMS, né? Porque se ele não mandasse e eu não conseguisse consultar, eu não ia lembrar, porque a gente gasta desde a parte da manhã até a noite. Nossa, são muitas coisas, é padaria, é farmácia. Então, lista os seus gastos. Farmácia, combustível, aplicativo ali, Uber, né? Marca tudo que você puder. E aí você soma no final do mês. Eu lembro no início, quando eu fazia isso, quando a gente casou, e aí eu falei assim para o Xande, você tem ideia de quanto a gente gasta com restaurante por mês? Com saidinhas, assim, lanche, restaurantes? Tanto. Aí, quando eu falei o valor para ele, ele falou, não é possível. Aí eu fui lá e mostrei. Porque a gente não tem noção. Se você vai gastando, você não tem noção. Então, é legal para você poder fazer uma análise. Olha lá o segundo ponto. Analise suas compras. Eu só vou conseguir analisar se eu conseguir enxergar para onde foi meu dinheiro. E aí você vai dar uma olhadinha lá. Bom, eu estou gastando R$500 por mês com um restaurante, lanches, tal, tudo que engloba aí comer fora. Será que eu consigo gastar 450? Será que eu consigo gastar 400? E aí, gente, não pense em realocar esse valor para um outro gasto. Pense em guardar, em começar a investir. Desenvolve o hábito de investir, né? E, claro, tem coisas que não tem como trocar, não tem como você eliminar um gasto. Só que assim, vamos seguir então algumas dicas. Eu vou com uma listinha para o mercado, eu vou evitar a hora da fome, porque claro que a gente vai ter vontade de comprar. O Xande chega com salame em casa, às vezes assim, nem ia comprar salame. Mas, está naquela hora da fome, viu aquele salaminho fatiadinho já, né? Vai lá e compra. Então, assim, claro, gente, uma vez ou outra não tem nenhum problema, mas para não virar hábito, porque senão meu dinheiro vai indo embora com coisinhas, porque eu fui na hora da fome. Então, algumas coisas assim de disciplina, porque realmente não tem por onde escapar, o mercado está só aumentando. E aí, uma outra opção ali é a gente estabelecer prioridade, né? Eu ter relacionado ali o que realmente é importante para mim, porque quando eu tenho um sonho, um objetivo, eu não vou ficar gastando com qualquer coisa. Eu tenho muita vontade de fazer uma viagem para tal lugar, e eu falo assim que sonhos têm nome, então você tem que pôr. Eu tenho vontade de ir para esse lugar, em tal data. Vai colocando detalhes, sabe? E aí, quando você tem isso em mente, você vai ter ali um combustível para falar, opa, eu vou fazer de tudo para guardar dinheiro para eu realizar esse sonho, né? Se você não tem prioridade, o seu dinheiro vai indo e aí, né, a hora que você vai ver, acabou, nunca sobra, porque você não tem um objetivo. Se você precisar, assim, de uma emergência, usar todo o dinheiro que você tem guardado, é uma emergência, tá? Você vai usar, mas no próximo mês você já vai começar a recompor essa reserva.
Porque a reserva, gente, é para trazer paz para a gente. É para assim, para esse momento mesmo. Eu precisei, usei. O ideal é a gente nunca usar tudo. Mas se eu precisei, que alívio eu não precisar fazer um empréstimo, usar o cheque especial, pegar empréstimos com juros altos, porque às vezes em cima da hora você não consegue fazer um empréstimo com juros bons, né, juros baixos. Então, usa, mas tenha em mente assim, eu vou recompor a minha reserva. Né? Porque tem gente que... já teve uma pessoa que eu atendi que ela falou assim, Jaque, eu tinha reserva, eu conseguia fazer sobrar, e agora assim, eu usei a reserva e não consigo mais guardar. E aí a gente sentou, a gente viu ali, pedi para ela listar os gastos, e aí ela começou a perceber que ela falou assim, eu estou gastando demais com tal coisa. Então, às vezes, a gente precisa analisar, né? Mas num caso de emergência, eu não acho nenhum problema usa e tem em mente, eu vou recompor. Porque, você concorda, gente? Traz um alívio, não traz? A gente saber que eu tenho dinheiro? O dinheiro dá poder de compra. O dinheiro me dá poder de decisão. Eu decido se eu vou num restaurante que eu vou gastar 200 ou se eu vou comer um hot dog que custa 30. Claro, tem dia que eu estou com vontade de ir no restaurante. Então, eu decido, o dinheiro me dá poder de compra. Quando eu não tenho dinheiro, pior ainda é quando a gente não tem nada, que daí eu não consigo nem comer um cachorro-quente, né? Então, o dinheiro dá poder de compra, é gostoso isso. Então, tenha em mente, assim, eu vou ter dinheiro sempre. A balança da minha vida financeira vai estar equilibrada. Eu vou consumir? Sim, eu sou ser humano, vou consumir. Só que eu vou ter dinheiro também, né? Outra opção, gente, substituir gastos. Você já ouviu gente falar assim, eu não consigo cortar nada. Eu já olhei minhas contas, eu não consigo cortar nada. Eu preciso gastar essas coisas. Eu vou dar um exemplo. Academia. Academia, para alguns, é questão de prioridade. E está tudo bem. Mas será que a gente não pode pensar assim, se eu estou devendo, estou inadimplente, não compensa, não vale a pena, então, eu, esse mês, parar de ir na academia e fazer atividades por conta? Tem possibilidade? De eu ir nos aparelhos da praça, de eu correr, né, pegar minha bicicleta e andar. Então, assim, às vezes a gente não quer, não é que não dá. Às vezes a gente não quer fazer substituições. A TV por assinatura, por exemplo. Eu tenho uma pessoa próxima que esses dias eles me falaram que eles têm 3 ou 4 assinaturas, assim, streamer, que fala? Streamer, né? E eles nem assistem tudo, eles nem sabem direito quanto eles pagam. Para quê? Academia é muito comum, né, gente? Quando a gente começa o ano, esse ano eu vou na academia, eu vou ficar fitness, eu vou na nutricionista e faz maior investimento, fecha o pacote de 12 meses na academia, porque eu vou, esse ano vai ser diferente. Nada muda, gente, se não mudar primeiro aqui, né? Então, eu tenho que ter disciplina. E substituir gastos é uma ótima opção. Né? Deixa eu pensar, o que eu posso trocar? Sempre tem alguma saída. Né? Eu falo assim, existe a luz no fim do túnel, só não enxerga quem não quer. Tem gente que fala assim, não dá porque não quer. Né? Se a gente se esforçar, a gente sempre vai encontrar uma saída. Se não conseguir encontrar, peça ajuda. Né? É o que a gente falou dos conselhos lá. Então, assim, outra coisa, um outro exemplo. Eu tenho criança pequena. Jaque, não, eu não vou deixar de levar os meus filhos para viajar, para passear. Mas eu preciso fazer todo final de semana? Eu preciso levar eles para comer aquela sobremesa preferida todo final de semana? E se eu deixar um por mês sem fazer? E se eu substituir? Gente, criança, eles são muito puros, muito simples, né? Eu vejo assim, às vezes a gente fala, vamos fazer cabaninha em casa? Nossa, é uma alegria, como se eu estivesse indo no cinema com eles. E é só um lençol ali, uma cabaninha. Então, criança é muito simples. A gente tem várias atividades que dá para fazer com filhos, sem precisar gastar um centavo, né? Eu vou fazer o cinema em casa, vou apagar as luzes, deixar só uma luzinha lá, vai ter pipoca, depois vai ter um docinho. E está em casa, não estou gastando nada, não estou precisando sair no shopping, porque você vai no shopping, não é só o cinema, é a pipoca, que é o lucro do cinema,
é a pipoca, viu uma coisinha que gostou. A Alice é batom, ela não pode ver batom. Ela vai naquelas lojinhas assim de... Como que chama? De biju. Ai, mamãe, compra isso. Esses dias ela falou assim para minha sogra, ela estava passando com a minha sogra, vó, eu preciso disso. E minha sogra comprou. Eu falei, não acredito que você comprou. É só para fazer a vontade dela, né? Aí minha sogra deu risada, falou, ela falou para mim que ela precisava. Era uns negocinhos de cabelo colorido, sabe? Ai, gente, ela tem 4 anos, ela falou que ela precisava. Então, quando você sai com a criança, você sabe que ela vai pedir várias coisas. Então, a gente tem que buscar, sim, opções de substituir aí os gastos, né? Quando a gente quer poupar, quer deixar de gastar, tem como, né? Basta a gente querer e se esforçar. E, por último, gente, eu coloquei não tenha vários cartões. É errado ter vários cartões? Não, não tem nada de errado. Só que é mais fácil você perder o controle. É mais fácil você usar um limite que não te pertence, que você não vai ter condições de pagar. Então, tenha um cartão. Se você está em descontrole, está com dívida vencida, se possível, guarda ele ou entrega ele para alguém de confiança. Não gaste, não use ele, né? Deixe ele guardadinho até você se organizar e não ter mais dívidas. Uma diquinha aí para os casais, né? Não sei se vocês conhecem algum casado assim que um não conta para o outro o que faz. Eu já tive uma gerente que ela falava assim, ela fazia as compras e ela deixava tudo no porta-mala. Ela chegava em casa, se ele já estivesse lá, ela não tirava do porta-mala. Então, era tudo escondido. Por quê? Isso indica um problema de consumo, o que a gente falou lá, né? Consumo, consumista, né? E o que já é transtorno, que já é um problema. Se a gente não identifica isso, a gente acha que é normal esconder do marido as coisas, e não é. Né? Se eu quero esconder, porque, peraí, eu mesmo estou sabendo que eu estou gastando demais, que eu estou gastando com aquilo que não precisava. Então, nunca esconda, nunca tome decisões sozinhos. Quer fazer um empréstimo? Converse. 2 cabeças pensando é melhor do que uma, né? Então, a Bíblia diz assim, é melhor haver 2 do que 1, porque 2 pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais, não só financeiramente, mas em tudo a gente ganha mais, né? A gente tem resultados melhores. A gente já chegou a desistir de comprar algo porque a gente conversou. Realmente, né? Não precisa ser agora, vamos esperar um pouco, vamos fazer outra coisa, tal, enfim. Então, vale a pena sempre conversar. Agora, a gente vai para outra parte. Pode passar, gente. Que é usando as dívidas ao nosso favor. Aquela parte que a gente falou, que a gente colocou na propaganda lá, que a gente falaria, tem como enriquecer através de dívidas, gente? Tem como acumular dinheiro, fazer dinheiro, né? Através de dívidas? Tem, desde que eu tenha um retorno maior do que os juros que eu estou pagando. Pode passar para o próximo. O retorno tem que ser maior do que o valor que eu estou gastando. Se alguém tiver algum exemplo, por favor, pode dar. De alguma coisa que você já comprou pagando juros, mas que depois você teve um retorno. Aí a gente colocou algumas ideias, né? Porque dívida ruim, gente, é aquela que diminui o nosso patrimônio. Eu vou perdendo. Dívida boa é aquilo que aumenta o meu patrimônio. Então, se eu fizer um empréstimo, um financiamento com garantia, que normalmente com garantia as taxas são melhores, né? Porque o banco está tranquilo, eu tenho garantia. Se ele não pagar, eu tomo o bem dele. Então, empréstimos com garantia costumam ter ali... né? Às vezes, você tem que, claro, analisar. Nem todo mundo tem taxa boa, né? Mas vamos usar como exemplo. Eu tenho um bom dinheiro já guardado no banco, mas eu não quero usar ele. Eu quero fazer um financiamento e comprar um apartamento para alugar. É um bom negócio? Se você já tem uma graninha ali guardada, você não vai se endividar, porque vamos pensar assim, se essa pessoa fica desempregada e ela não tem mais como arcar com as prestações e o apartamento não está alugado. Ela precisa ali pelo menos de uns 3 meses de respiro. Ela vai começar a trabalhar, vai fazer alguma coisa, mas ela precisa respirar.
Então, ela tendo dinheiro guardado, isso ajuda. E aí, é ótimo, se ela puder comprar um imóvel para ela alugar, já pesquisou, já viu que ali é uma boa área, o aluguel vai ser maior do que o valor da prestação, né? Já fez contas, viu que vale a pena, eu não vejo como algo ruim, é algo bom. Muita gente faz isso, empresta dinheiro de banco e vai construindo patrimônio. Compra terreno, constrói casa, vende ou aluga e vai girando, vai fazendo o seu fluxo de caixa ali só aumentar, né? Outra opção, quem resolve trabalhar, um exemplo, como Uber. Ele não tem todo o dinheiro para ele comprar, mas aí ele deixa uma parte dele guardada e outra ele financia. Aí ele adquire ali uma moto, um carro, para fazer de transporte por aplicativo. Ele vai estar, se ele já fez os cálculos, ele consegue gerar um valor que ele consegue pagar as parcelas da prestação, está tudo bem, né? E ele vai ainda sobrar alguma coisa, legal. Outra opção, gente, curso. Curso que é quando é para a gente adquirir algum conhecimento, alguma coisa que vai me trazer retorno financeiro. Ah, eu gosto muito de fazer doces, mas eu não sei fazer bolo de pote, então eu vou fazer bolo de pote para vender e vou comprar um curso, só que eu não tenho dinheiro para pagar à vista. A pessoa já fez os cálculos, ela viu que ela consegue vender, ela é boa disso, então ela vai sair divulgando para todo mundo que ela está fazendo bolo de pote. Então, provavelmente, ela vai conseguir o valor para cobrir aquela dívida do parcelamento que ela fez, mesmo que foi com juros. Mas ela fez contas, fez cálculos e viu que vai dar. Então, é possível. Quem tem empresa, a empresa está vendendo tanto que não está mais dando conta. Tem cliente querendo comprar mais, tem cliente para isso, mas você não tem maquinário, não tem estrutura para vender, para aumentar o faturamento. Você financia máquinas. Quem trabalha na parte administrativa normalmente percebe isso. Normalmente, empresas têm financiamentos que aumentam o faturamento. Né? Compra maquinário, vai pagar aquilo, aquele parcelamento, aquele empréstimo, aquele financiamento, né? Na verdade, um financiamento com juros, mas aquilo está valendo a pena. Porque o que ela passa a faturar é bem maior do que antes, quando ela não tinha aquela máquina. Então, tudo a gente precisa analisar, né? O cartão de crédito, gente, daria para fazer uma palestra só sobre cartão de crédito. O cartão de crédito tem muitos benefícios, mas eu só indico, claro, quem tem ali um controle, quem não está com dívidas vencidas, inadimplente. Cartão de crédito também é uma dívida que te gera retorno, né? É muito bom. Se você souber usar, ele te dá assim muitos benefícios. E aí, gente, a gente pode olhar isso e falar assim: nossa, que legal, amanhã mesmo eu vou ver algum financiamento para eu fazer para comprar um apartamento e alugar. Não é assim. Cabe para todo mundo? Não cabe. Cada um tem uma realidade, cada um, né? A gente precisa se conhecer. Aquela primeira parte que a gente mostrou do cérebro, né? Nós fomos criados de uma forma magnífica por Deus, né? É magnífico, assim. E eu falo que é muito legal você estudar a neurociência para a gente se conhecer, para a gente começar a ver como que a gente funciona. Não é todo mundo que está preparado, que tem cabeça para empreender, mas todo mundo tem capacidade para isso. Todo mundo tem potencial para isso. Mas, às vezes, a gente precisa estudar um pouquinho antes, né? Antes de eu ir tomando qualquer decisão, eu preciso estudar, né? Entender daquilo que eu vou comprar, porque, assim, a gente tem que lembrar que a minha renda vai estar comprometida. Se eu assumir um financiamento, eu vou ter aquela parcela ali comprometida no mês, então eu não posso esquecer disso. Eu vou comprar para investir, eu vou ter retorno, mas eu esqueço que eu tenho que pagar aquela parcela. Eu não posso esquecer, né? Pode passar o próximo. Aí, um versículo que a Bíblia nos ensina que tudo a gente precisa fazer cálculos. Então, primeiro eu tenho um plano, eu quero um negócio para me gerar dinheiro. Eu vou fazer uma dívida para me gerar dinheiro, mas primeiro faça cálculos, né? Tem o plano, depois faça cálculos. O que a Bíblia diz? Se um de vocês quer construir uma torre, a torre ali é um exemplo, né? Um edifício. Primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro vai dar. Quem já viu alguém que começou alguma construção e não conseguiu terminar? Infelizmente, a gente passa em vários lugares e não consegue. Pode ter acontecido algum imprevisto? Pode, mas aquela pessoa fez contas, fez cálculos? Talvez não.
né? Quando a gente vai construir, quem aqui já construiu casa? Né? Quando a gente vai construir, as pessoas falam assim, você gasta em torno de tanto por metro quadrado. No final da construção, a gente gastou muito mais, né? Mas por que é legal ter um plano e fazer cálculos? Porque você já tem uma ideia de quanto você vai gastar. E joga um pouquinho a mais. Você considera que vai gastar um pouquinho a mais. Chega no final da construção, você não está enforcado, porque você planejou, você fez contas antes, né? Então, a palavra de Deus ensina muita coisa para a gente aí sobre finanças e administração, né? Pode passar o próximo. A gente já está quase terminando, tá? Já está nos últimos slides. A gente já tinha falado de dividir, pastora, vai dar para terminar. A melhor dívida, gente, existe uma dívida que a gente faz com a gente mesmo. E essa é a melhor. Essa é uma dívida que você não vai estar pagando para os outros, você vai estar pagando para você. Como assim, Jaque? Como que eu faço isso? Não sei se vocês já ouviram o termo pague-se primeiro. Pague-se primeiro antes de eu começar a pagar aquele monte de boletos que eu tenho, eu vou pagar o boleto para mim. Isso se chama investimento. Então, não adianta eu querer enganar a mim mesmo e falar assim, esse mês eu não vou guardar nenhum dinheiro para investir, não, porque eu vou precisar pagar outras contas. Se você tiver a disciplina e entender o quanto esse é bom para você, não sei se vocês já ouviram gente que fala assim, se eu não fizer uma conta, um carnê, um boleto, eu nunca vou ter nada. E isso é só uma forma de pensar. Mas você consegue. Se você acha que é só pagando boleto, então gera um boleto. Tem os investimentos que você consegue programar para que todo mês, naquela data, debite da sua conta e vai para uma conta de investimento. Então, tem várias formas de você fazer isso, mas pague-se primeiro. Determina quanto que eu vou guardar todo mês. Que seja, gente, R$1, R$10, R$50, o que você acha que dá. Mas não se sabote, guarde todo mês. Isso vai ser uma ótima ferramenta para você nunca mais entrar em dívida. Porque você vai pegar gosto por investir. Você vai ver aquele dinheiro ali crescendo, se multiplicando, você vai pegar gosto e você vai ver que vale muito mais a pena você guardar dinheiro para os seus sonhos, para desfrutar com a sua família, sem se preocupar de deitar no travesseiro e ficar com aquela preocupação de eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo outro. Quando você se ajusta financeiramente, você tem um dinheiro guardado, você tem paz. Paz financeira, né? Você não se preocupa, o dinheiro está me tirando a paz. Ele não vai tirar mais, pelo contrário. Então, tenha essa disciplina. A melhor dívida é quando você paga você primeiro. Todo mês eu vou lá e eu coloco o dinheiro na minha conta de investimento. Pode passar. E aí, é só uma figura, assim, um exemplo, para a gente refletir, né? O que eu estou vivendo hoje é fruto do que eu plantei lá atrás. Então, o que eu tenho hoje é fruto dos meus esforços ou não que eu tive ao longo da vida. Então, o que eu tenho hoje? Eu estou feliz com o que eu tenho hoje? Se eu não estou, se eu quero algo mais, comece a plantar hoje. A sementinha, gente, ela pode parecer pequena hoje. Eu só tenho R$10, R$50 para investir. Mas a gente começou assim também, né? Aí depois você vai, consegue um emprego melhor, ou consegue fazer alguma outra coisa, e vai aumentando. Mas é começando ali, plantando. Eu tenho só uma sementinha, planta. Não gaste, planta. Né? Até na outra palestra que a gente falou sobre isso, a gente falou assim, os salários são como as sementes que chegam nas nossas mãos. O salário, ou se eu empreendo, todo o dinheiro que chega nas minhas mãos são como sementes. Se eu comer tudo, eu acabei com as minhas sementes. Eu não tenho mais opção dela multiplicar. Agora, se uma parte eu consumo e a outra parte das sementes eu planto em algo que vai me gerar retorno, um dia eu vou ver o resultado disso. E muitas vezes não é distante.
É assim, ó, só o fato de você ter aquele valor que você vai vendo ali na sua conta, meu, que bacana, agora eu não estou mais no zero. Eu tenho dinheiro na minha conta, aí você vai vendo. Se você fizer um bom investimento, você vai vendo esse dinheiro ainda aumentar. Por quê? São tal dos juros compostos. É juros sobre juros, né? Ah, ele rendeu R$ 10 esse mês, os R$ 100 que eu apliquei rendeu 10, no mês que vem, os juros vai ser sobre os 110 e não sobre os 100. Então, vai sempre aumentando. E é isso que eu quero que vocês guardem. Planta hoje para vocês colherem lá na frente. Se eu não plantar nada, eu não vou colher nada, né? Então, é isso. Acho que acabou, né, Xande? Ah, aí assim, a gente deixou essa parte. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, agregar aí até para compartilhar com mais alguém, algum exemplo que vocês lembrem, fiquem à vontade. E eu vou colocar o meu telefone ali, o WhatsApp, tem o Instagram, tem e-mail também. Se vocês quiserem me passar uma mensagem, quiser que eu mande os slides, alguma informação, e se alguém tiver interesse, já que eu preciso trocar uma ideia, preciso que você analise a minha vida, preciso. A gente pode marcar também, fazer mentoria, marcar aí um encontro, nem que seja online, para a gente trocar uma ideia. Então, fiquem à vontade, marca o número. Se vocês quiserem que eu mande algum daqueles links dos que eu passei, eu mando, tá bom? Pode me mandar um oi lá no WhatsApp. E é isso, gente.